Luneta Sonora na área. E, ok, esse episódio tá saindo um pouquinho tarde por conta de algumas mudanças de rotina. Uma delas você praticamente sentiu no domingo, se você viu alguma coisa no site, que foi o fato dos posts começarem a ir ao ar de madrugada, numa espécie de teste para saber como é que vai ser o desempenho do conteúdo que eu postar de meia-noite em diante. E por que que eu fiz isso? Na verdade foi uma coisa assim por acaso. Eu estava querendo testar a ferramenta de compartilhamento, que é a que eu sempre uso para postar o conteúdo de uma tacada só nas redes sociais, e eu tinha feito uma alteração no prompt que e eu queria testar naquele momento. Eu não podia esperar até mais tarde. Então o que que eu fiz? Eu postei logo, postei logo. E eu coloquei uns 3 posts no ar, principalmente uns destaques da madrugada, porque eu entendo assim, eu tô mais inspirado nesse período do que num momento de tarde, de noite. De noite eu tiro o tempo para concluir e é isso que eu tô fazendo agora, concluindo um dia para depois começar outro. Porque a dinâmica do site, da agenda, funciona assim. A minha dinâmica é uma ordem, mas a minha dinâmica pessoal ela é outra completamente diferente. Se você vê, por exemplo, uma sequência perfeita de que vai ao ar em um determinado período, comigo funciona diferente. Eu começo do fim e termino praticamente do início ou meio. E é praticamente assim que a minha rotina funciona, entendendo que a minha rotina é diferente da rotina de quem lê. A minha rotina é diferente da sua rotina, da minha rotina, e não é uma rotina uniforme. Então eu procuro adaptar de certo modo a leitura dessa rotina. Então o que que eu faço? Eu geralmente minha rotina funciona assim. Eu começo do final, ou seja, esse post aqui do site, se for quando vai no site, é o último da sexta-feira. O último para quem vê. O último que entra na condição de destaque, o post nobre, o destaque da semana, por isso que tem a semana na luneta, que eu coloco os 7 posts da semana, os 7 posts semanais, dos temas semanais. Esses posts geralmente são os últimos, a exceção de sábado, que o 96 folhas é o segundo, mas ele é o destaque justamente porque os 2 últimos são resumos. E o que que acontece? Eu começo do fim e depois do fim aí que eu começo a, de certa forma, pegar o outro dia que na verdade é o meio. E sábado muitas vezes é um dia assim preocupante para mim, que eu acho. Porque eu tenho que formular 7 perguntas que vão ao ar na semana inteira. É lógico que eu não respondo essas perguntas de uma vez no sábado, mas eu formulo essas perguntas num sábado. Pode ser que eu até formule hoje, por exemplo, mas muitas vezes as ideias não vêm. As ideias elas praticamente só vêm no momento que eu coloco as coisas no ar e pode ser uma coisa complicada, pode, mas é assim que as coisas funcionam. E eu sei que muitas vezes eu posso não me preocupar tanto assim com a questão da qualidade, mas é assim mesmo que as coisas são, né? Me preocupo muito com isso. A verdade é que na questão de me preocupar, eu não posso me prender à questão do perfeccionismo, porque senão isso vai me travar, isso vai atrasar as coisas. Eu fico muitas vezes parado sem saber o que fazer, pensando o que que eu vou fazer agora e eu é por isso que tudo é uma coisa muito adaptada, por isso que eu levo a rotina dessa maneira,
não pela preocupação do perfeccionismo, mas não só pela preocupação de levar as coisas ao A da maneira correta, mas sim porque o que eu preciso nesse momento é pensar em fazer as coisas do jeito certo, pelo menos isso que eu acredito, até eu poder me sentir, de certa forma, tranquilizado. E se eu não me sinto bem dessa maneira hoje, eu temo que tudo isso desmorone e sabe como é, né? Você tem um monte de coisas passando pela sua cabeça, um monte de coisas para pensar, e ao mesmo tempo você tem que cumprir com aquilo que você estabeleceu. É complicado lidar com essas coisas? É, mas a gente vai que vai. E então é isso que eu queria conversar com vocês, né? E esse foi o tema do Luneta Sonora de hoje. Vocês já sabem que toda sexta-feira, não importa a que hora seja, tem episódio inédito do podcast na sua plataforma de áudio preferida, nos sites e em josivandroavelar.com.br. Não, sim e não ao mesmo tempo, porque não era isso que eu ia falar. É no YouTube do Luneta Sonora, em josivandroavelar.com.br já está, porque é o último post do dia. Então, quando eu falo nos sites, tem a ver com esse e o site do Luneta Sonora. Isso acabou me vindo à memória e aqui funciona assim. Não, todo erro acontece, não existe a questão de eu não vou errar quando eu vou gravar e eu vou fingir que eu não errei. Não, nada disso. Se tiver alguma coisa que me atrapalhe naquele momento, ok, já saco na hora. Já mando a ver na hora. E vamos que vamos. Ok? Então, é isso, né? E o que eu não falei ainda? Sobre vocês me encontrarem todos os dias nas redes sociais, @Josivandro apenas no X e no Tumblr e @Josivandro Avelar nas demais redes sociais. E é isso, esse foi o Luneta Sonora de hoje. A gente se encontra por aí. Até lá e não desanime.